Você já passou por isso? Foi convidado para falar algumas palavras, teve que se apresentar ou apresentar um trabalho, fazer uma palestra, conduzir uma reunião, começa a falar, tudo certo na cabeça, sabia até o que pretendia ou o que queria falar, mas quando começou, bateu branco. A mente travou, a respiração mudou, o coração acelerou e parece que o cérebro simplesmente desligou. Muita gente acha que isso acontece por falta de preparo, mas não é. A neurociência mostra que em momentos de exposição o cérebro pode entrar em modo de sobrevivência. É o mecanismo de luta ou de fuga. O mesmo mecanismo que o ser humano usa há milhares de anos diante de situações que o cérebro interpreta como ameaça. Mas isso foi lá atrás. E hoje? Por que essas coisas ainda acontecem com tanta evolução na comunicação? Hoje, uma das maiores ameaças emocionais do ser humano moderno é o julgamento. Ser observado, ser criticado, avaliado, errar diante de outras pessoas. Quando isso acontece, uma região do cérebro chamada amígdala cerebral dispara sinais de alerta e hormônios, como cortisol, hormônio do estresse. O corpo entende isso como perigo. E aí começam as reações: coração acelerado, mãos geladas, tensão muscular, respiração curta, ofegante, taquicardia, dificuldade de organizar pensamentos. Ou seja, o problema não é inteligência. O problema é o estado emocional do cérebro naquele momento. E isso tem aumentado muito hoje por causa da ansiedade. Nós estamos vivendo uma geração extremamente acelerada e crítica. Muita informação, muita cobrança, muita comparação, pouco silêncio interno. As pessoas estão cansadas emocionalmente e alguém emocionalmente sobrecarregado começa a perder presença. A mente vai para o futuro. E se eu errar? E se me julgarem? E se eu travar? E quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais o corpo reage. Agora, preste atenção nisso. Oratória não é apenas aprender a falar. Oratória é autoconhecimento. Porque quando você começa a desenvolver a sua comunicação, você começa também a perceber como é que o seu corpo reage. Quais pensamentos te sabotam? Quais crenças limitam a sua melhor expressão, a sua melhor versão? Quais emoções comandam a sua fala? E isso é muito profundo. Ao longo dos anos trabalhando com o comportamento humano, eu percebi algo muito importante. Muitas pessoas já possuem habilidades naturais incríveis, mas perderam acesso a elas, perderam a espontaneidade, a confiança, a naturalidade, como se o medo tivesse desconectado a pessoa dela mesma. E o processo de desenvolvimento da comunicação faz exatamente o contrário. Ele reorganiza. Você começa a acessar recursos que já existiam dentro de você, que já estava na sua configuração. Sua presença muda, sua voz muda, seu corpo acaba melhorando a forma de se posicionar diante do mundo. E é aqui que as ferramentas terapêuticas podem ajudar muito. A terapia ajuda você a entender os gatilhos emocionais. A EFT ajuda a regular o sistema nervoso e diminuir rapidamente a ansiedade. E o Ho'oponopono ajuda a limpar padrões emocionais ligados ao medo, culpa, autossabotagem. Quando o emocional se organiza, a fala começa a fluir. E quando a fala flui, a pessoa começa a ocupar o próprio lugar no mundo. Então, se você quer desenvolver uma comunicação mais segura, consciente e verdadeira, continue aqui comigo. Assista aos vídeos, aprenda as técnicas, treine, pratique, porque falar em público não é sobre impressionar pessoas, nem agradar as pessoas. É sobre conseguir expressar quem naturalmente você é.